cronograma. O cronograma, ele define os prazos de cada etapa do projeto, garantindo visibilidade, previsibilidade e controle. O que é isso, né? Todo mundo aqui já ouviu, já ouviu falar, já manuseou, já precisou de um cronograma, já viu, já recebeu de algum fornecedor? Já. Oi? Sim, já. Né? Então, o cronograma a gente recebe ali, pode ser um cronograma de um fornecedor na empresa, pode ser um cronograma de uma obra da nossa casa, pode ser cronograma de qualquer coisa, né? Então, se eu fosse pensar numa obra, né? Então, eu vou ter a fase ali da fundamentação, eu vou ter a fase de construção, eu vou ter a fase de acabamento, eu vou ter a fase de entrega, enfim. Então, para construir uma casa, eu posso quebrar em fases, né? Dentro de cada fase, eu tenho que ter muito claro o que é o objetivo daquela fase, então, o que eu vou entregar naquela janela de tempo, o que vai ser feito, e o prazo de cada tarefa, né? Então, o prazo de cada tarefa é o que vai compor o prazo final dessa fase, né? Dessa janela de entrega, tá? Uma coisa bem interessante é que uma fase não necessariamente depende da outra terminar para a próxima fase começar. Existe daqui a pouco a gente vai falar de formato, né, de execução, né, de acompanhamento de tarefas, que é de cascata, né, que é na ordem, né, do que vai acontecendo, e tem o ágil, né, que a gente vai ajustando de acordo com as entregas. Mas aqui a gente pode pensar que não necessariamente o que está acontecendo na fase 1 bloqueia o que está acontecendo na fase 2. Por exemplo, numa obra, o que depende, eu não consigo começar a construir sem o fundamento da fundamentação, né? Toda a escavação ali do terreno, tudo mais, está pronto. Isso eu não consigo mesmo. Mas eu posso fazer outras coisas, eu posso ir fazendo cotação do que eu vou precisar para a obra. Por exemplo, eu posso ir cotando o piso, a janela, as portas, tudo mais. Eu posso ir cotando isso. Eu posso ir comprando material para as próximas fases, né? Eu posso ir estocando esse material. Então, tem várias responsabilidades dentro de cada fase que eu já consigo ir antecipando para que quando a fase anterior termine, eu já esteja pronto para ela começar, né? Então, eu já consigo ir agilizando e por isso que é tão importante essa organização e essa divisão de atividades dentro de cada tarefa. Até aqui, tudo bem? Legal. Vamos pensar aqui num exemplo simples. Eu vou trazer bastante exemplo do dia a dia, pensando na premissa de que qualquer coisa que a gente vá fazer é um projeto e que a gente consegue se organizar em objetivo, orçamento e prazo, tá? Então, se eu vou fazer uma festa de aniversário, com quantos dias antes eu vou me planejar, né? E deixei para em cima da hora, eu decidi fazer aqui um mês antes, que eu sou ansiosa, eu planejo antes, tá, gente? Então, 30 dias antes para mim já é um pouco apertado para pensar no aniversário, mas tudo bem. 30 dias antes, eu vou pensar aonde eu quero fazer, a data, né? Se vai ser no meu aniversário mesmo, vai ser numa data próxima. O horário e o número de convidados. Legal. 20 dias, pensado tudo isso, 20 dias antes eu vou fechar o buffet, pensando que eu já cotei, né? Nessa janela de 10 dias, já fiz todas as cotações. Então, vou contratar o buffet, a decoração e confirmar as atrações. Isso aqui está um exemplo de fases bem resumido, tá? A gente não destrinchou as responsabilidades. Então, com 20 dias, a gente vai fazer essas contratações. 15 dias antes, a gente envia os convites, né? Confirmação dos convidados. 3 dias antes, a gente recebe bolo, bebida, lembrancinhas e ajusta os últimos detalhes. Então, só um exemplo simples aqui,
Mas claro que nessas janelas ali de cada fase, a gente teria várias outras responsabilidades, como cotação, confirmação, mandar criar, né, os convites, enviar os convites, decoração, escolher, enfim. Então, teriam muitas outras responsabilidades dentro de cada fase. E aqui a próxima seria a festa, né? O melhor dia. Então, a entrega do projeto seria. Então, cronograma, checklist, objetivos. Tudo bem até aqui? Vocês vão ditando aí, viu, gente? Ai, tá boring, tá chato, quero mais exemplos do dia a dia. Não, eu quero um exemplo aqui da minha empresa. Podem falar como que seria nessa situação. Conversem aqui comigo, tá bom? Planejamento e escopo do projeto. Nessa fase de planejamento e escopo do projeto, a gente vai falar de análise SWOT, de Canvas do projeto, de EAP, de matriz RACE e de roadmap. Planejamento e escopo. Até vou deixar aqui. Planejamento e escopo são a mesma coisa? O que vocês acham? Sim ou não? Eu não sei nem o que é escopo. Muito bom. Vamos descobrir junto. Então, vamos lá. Planejamento e escopo. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, tá? A gente vai ver aqui que não necessariamente. O planejamento, ele organiza as atividades do projeto. Ah, Kate, mas eu já defini os meus objetivos, já fiz minha meta SMART e eu já não fiz o planejamento? Não necessariamente, tá? Você definiu o seu projeto e você definiu qual vai ser o resultado final. Agora, quando a gente começa a destrinchar, isso sim é o planejamento, tá? Então, o planejamento, ele organiza as atividades do projeto. Então, cria ali os deadlines para cada atividade, né? Então, ele vai controlar o prazo, o custo e medir os recursos disponíveis, tá? Então, todas as atividades que eu vou criar, os prazos que eu vou criar isso considerando os recursos que eu tenho e o prazo que eu tenho, né? Então, é aquela máxima que a gente estava falando. O que é prioridade? É economizar ou é ter mais rápido? Então, pensando nisso, a gente vai destrinchando e criando a linha para cada coisa. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é deixar uma gordurinha para possíveis imprevistos. Se eu vou fazer, se eu tenho certeza que eu vou conseguir entregar um resultado para o meu cliente, um trabalho para o meu cliente, material para o meu cliente, em 5 dias úteis, eu vou falar para ele que eu consigo em 7 ou em 10. Porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, um fator externo, um atraso, qualquer coisa que vai impactar esse prazo. Então, eu sempre considero uma gordurinha aí também. E o escopo é para pensando que a gente já definiu tudo que a gente quer no nosso projeto, no escopo a gente vai definir também o que a gente não quer no nosso projeto. Então, se for um bolo, pode ser um bolo de chocolate, pode ser um bolo de prestígio, pode ser um bolo de morango. Não pode ser de jeito nenhum um bolo de banana. Não pode ser um bolo de jeito nenhum de abacaxi. E assim por diante. Eu quero morar em Moema, Campo Belo ou Brooklyn. Não serve centro, não serve zona leste, não serve zona norte, não serve interior. Então, eu sei o que eu quero, mas eu sei também o que eu não quero. Eu quero comprar um carro. Para mim, não serve carro manual. Podem rir de mim, mas não serve. Para mim tem que ser automático, não consigo. Eu não comprei minha carta, mas eu aprendi e parei de dirigir o manual. Então hoje eu tenho dificuldade, entendeu? Então não serve. Eu vou comprar um carro manual, eu não vou conseguir. Na ladeira, esquece, fico para trás. Parou no semáforo, eu não consigo sair na primeira, entendeu? Não sei.
Então, o que que eu quero e o que que eu não quero, o que que cabe no meu projeto e o que que não cabe no meu projeto. Então, essa aqui é a hora da gente considerar tudo que a gente não quer no projeto para a gente construir o nosso cronograma, para a gente definir, para a gente alimentar tanto o nosso objetivo quanto o acompanhamento do projeto. Porque pensando no que eu não quero, eu sei exatamente o que eu vou permitir, o que eu não vou permitir, o que eu vou flexibilizar, o que eu não vou flexibilizar.